E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de Modais de Transporte da Faculdade Senac. Meu nome é Ana King E Romildo Gonçalves. e a gente está aqui para apresentar o modal dutoviário. E aí, Romildo, tu quer começar ou quer passar para mim? Vamos continuar falando mais um pouco. Beleza. Gente, eu vou continuar falando mais um pouquinho aqui sobre o modal dutoviário. Do que se trata, realmente? Dutos são literalmente canos cilíndricos, que a gente tem a passagem aí de muitos materiais, como água, por exemplo. Dando um exemplo bem simples, na cozinha de casa, é a pia da cozinha, ou o cano que leva ao chuveiro do banheiro, e aqueles canos que a gente vê muito comum também em ar-condicionado, principalmente os externos, que acontece muita goteira, etc e tal. Só que indo um pouco além, a gente indo para a área de modais, levamos essa ideia para longas distâncias. E quando eu digo longas distâncias, eu estou falando de muitos quilômetros mesmo. Tipo, diferença entre cidades e estados que ficam localizados embaixo da terra, do lado de fora e em muitos diversos lugares. De tamanhos exorbitantemente grandes, com a passagem de diversos materiais. Romildo, quer falar um pouco desses materiais que são transportados pelos dutos? Sim, com certeza. Mas antes de pegar nessa parte, falar um pouco de como funciona, que é o sistema através de bombeamento, que levam todos esses produtos, que podem ser água, gás e até óleos, na verdade. Ou seja, é um sistema de realmente bombeamento. Serve ou para bombear ou para fazer a parte de sucção. E alguns tipos temos oleodutos, servem para transportar óleos, realmente, Petróleo, principalmente, né? com certeza. Gasodutos, que é o mais que a gente vê fora do Brasil, que é o de gás. Temos os minerodutos, que é aquela parte de minério de ferro, concentrado fosfático. E mais algum? Tô esquecendo? Acho que já são bons exemplos para a gente conseguir dar aqui pro pessoal. Falando um pouquinho dos dutos, que vem muito pensando sobre por que serve, por que a gente tem eles e etc e tal. Então, galera, imaginem como seria se a gente não tivesse esse modal de transporte. Imagine a gente tendo que transportar principalmente esses elementos perigosos, como gasolina e etc., sempre em rodovias. Ter que levar caminhão-pipa de um lado para o outro e etc. O perigo que ia ser para a população. O lance dos dutos, ele é uma coisa inteligente, ele já não é de agora, é claro, mas pegou muita força no século XX, se eu não me engano. E o lance deles é que a principal vantagem é que para acontecer um furto, por exemplo, de alguém conseguir, sei lá, roubar, é muito mais difícil, porque imagina, o cara tem que cavar um buraco para conseguir roubar petróleo e gasolina, exemplo. Ou então o lance de que ele literalmente não para, porque não precisa de pessoas operando para poder conseguir transportar da mesma forma que é um transporte rodoviário e outras maneiras. O duto ele só fica lá ligado. E 100% do funcionamento, 24 horas por dia, ele vai passando o material, transportando de um lugar para o outro. Desde a fonte até, sei lá, a Petrobras, por exemplo. Mas e aí, tu quer acrescentar mais alguma coisa? Então, pessoal, como o King falou, essa parte de ficar transportando todos os materiais na parte de rodovia, no caminhão-pipa, para lá e para cá, a gente pode pegar um realmente que a gente conhece, que a gente tem acesso, que é o. Fale, homem, não vou passar não. Que é um que a gente conhece, que é por onde vem a água, que a gente utiliza todos os dias, na verdade, porque ela não sai ali, não é só você apertar o botão da torneira ou girar que ela vai sair. Não, ela tem um sistema muito imenso, muito grande, que essa água vem dos, Reservatórios. re- dos, re- Reservatórios. Tá suave, reservatórios, continua. dos reservatórios. Então, esse seria um exemplo que a gente tem realmente diário, todo dia. A gente não tem, né? Poderia ser implementado, seria muito bom o gasoduto, por exemplo, ter o gás encanado. Mas isso aí é um, Pior. mas isso aí é um sistema que realmente ele faria muito efeito, seria muito bom no gasoduto. Só que, né?
O Brasil é meio loucura, não, É, meu Deus. Tipo, a gente tem o chuveiro elétrico, né? A gente mistura eletricidade com água e gás com fogo. E mesmo continuando, a gente não tem o gás encanado. Que só tem o quê? Acho que é apartamentos. só tem alguns condomínios que realmente são bem estruturados. E é um lugarzinho fechado mesmo. A gente não costuma ter em casa. Uma coisa que é muito comum lá de fora, tá? É só É, a gente que não tem esse babado aí. infelizmente só a gente brasileiro, né? É. Complicado isso aí, por causa da nossa, não sei, pode falar política. Voltando aqui um pouco pro assunto, a gente tem aí as vantagens do modal rodoviário que eu falei, sobre o transporte mais seguro, sobre ele não ficar parado, então, poxa, é um dinheiro legal que a gente economiza. Só que aí, galera, também tem uma partezinha ruim. Digamos que a gente pegue essa parte do rodoviário, não tá falando nada não. Digamos que a gente pegue essa parte aí do rodoviário e a gente coloque dutos que passem embaixo d'água, em rios, no mar mesmo, oceanos, etc. E dá um problema. Isso vaza, isso, enfim, abre. Dependendo do material que tiver lá dentro, vai causar, assim, um problema ambiental muito grande, porque vai ser uma alta quantidade de, sei lá, líquido tóxico para a natureza jorrando no mar, que é o que já acontece, tipo, já aconteceu, né, com problemas de acidente de navios, por exemplo, e outros lugares que podem acontecer esse tipo de catástrofe. E que é perigoso para a população também, né? Tipo, dá um fogo ali num lugar cheio de gasolina e a gente fica. Pode pegar um incêndio aí. Sem falar também do alto custo, né? Que é para construção, implementação de qualquer sistema rodoviário. Isso aí também realmente é um gasto muito grande, um planejamento muito. Tem que ser muito bem feito. É, isso aí com certeza, né? Mas a gente sabe também que entre os outros modais para o transporte corriqueiro de líquidos, gases e esse tipo de material, o rodoviário é com certeza a melhor opção, sem sombra de dúvida. Você não vai pagar uma certa mão de obra um tempo inteiro para poder transportar, porque ele vai estar ali automatizado. É mais seguro, porque para roubar é mais difícil, não quer dizer que é impossível, né? Que não vai chegar ninguém ali para fazer um buraco no cano e tentar roubar o petróleo da Petrobras. Mas a gente consegue ter essas vantagens aí. Enfim, galera, o modal rodoviário, ele é um dos modais essenciais, de certa forma, hoje em dia. Por mais que eles não sejam tão visíveis, porque eles ficam literalmente mais escondidinhos ali. E os que ficam externos são em áreas que não tem, como é que eu posso dizer, tanta cidades, não estão no centro e etc. Por questões de segurança mesmo, tá? Outra matéria interessante aqui que eu queria compartilhar com vocês é essa daqui, ó. Segundo dados da Agência Nacional de Transporte Terrestre, as rodovias conseguem transportar 3,6 mil toneladas de gás liquefeito de petróleo por dia. Para que isso fosse feito no modal rodoviário, seriam precisos 144 caminhões em circulação ininterrupta. Ou seja, a gente tem aí um modal muito importante que substituiu 144 caminhões rodando 24 horas por dia sem parar, o que seria completamente impossível. Os motoristas precisam descansar, as pessoas têm uma vida, então a gente não conseguiria atingir essa meta. Sem contar também dos imprevistos, né? Porque infelizmente a gente não poderia parar de pensar, mas também na rodovia tem muitos acidentes. Isso poderia causar desperdício do produto, ou então um acidente muito maior, ou até mesmo explosão, dependendo do líquido transportado. Então, É verdade. A gente tem aí esses problemas. Foi mal aí interromper. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais com a gente o que seria realmente esse modal rodoviário que a gente não enxerga tanto. A gente sabe que existe, ele faz todo sentido, só que a gente não presta muita atenção nele aí. implementado faria muita diferença para nós no dia a dia. No gás, né? Ah, o Romildo tá magoado que a gente não tem gás encanado em casa. Eu queria, cara. Mas enfim, a gente espera que isso aí aconteça um dia, vamos torcer, porque ia dar uma economia aí no bolso. E a gente se vê, ou não, né? No próximo episódio. Aproveitem aí o resto dos episódios da nossa turma.